Bem, irmãos, e nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 14. Nós estamos observando, trabalhando, estudando as marcas de uma igreja saudável, tentando perceber como corpo, como igreja, aquelas que são as nossas características e são a nossa identidade. Como somos uma igreja ainda recente, nós ainda estamos num processo de formação, e isso vai marcar as partes mais profundas daquilo que nós somos como igreja. Esse grupo inicial da igreja, ele é o grupo que mantém o conceito, a ideia, as coisas que vão ser passadas às gerações seguintes de crentes que virão. Então, na verdade, nós estamos trabalhando em várias culturas dentro da igreja. Recentemente eu estive num congresso onde se falou muito a respeito dessas coisas. Por exemplo, a evangelização. Evangelização não deve ser um programa dentro da igreja. Nós podemos usar métodos, meios, mas a evangelização tem que ser uma cultura. Mesma coisa, disciplina. Uma igreja que não tem a cultura da disciplina, quando chega o momento de disciplinar, ela causa o quê? Ela causa embaraço em todo mundo, porque ninguém sabe o que é a disciplina, ninguém sabe como ela funciona, e aí então as pessoas ficam perplexas. Por que isso aconteceu aqui e agora? Porque não temos o hábito nem a cultura de disciplinar. Então, a vida da igreja, ela é formada dessa cultura bíblica. Dessa cultura das coisas que compõem o evangelho da graça de Deus e que são a clara evidência, a clara marca de que essa igreja é uma igreja bíblica, porque ama a Escritura, ama o ensino da Escritura, ama as coisas da Escritura, e nós aprendemos a amar uns aos outros. Assim temos visto em diferentes lugares da palavra, mas principalmente esses dias agora no livro de Atos, trechos e partes que são marcantes nesse sentido. Na exposição anterior, o reverendo Jonatas trabalhou que como igreja nós temos uma missão. Essa missão, ela é, na verdade, a missão de Deus, ela é dada para nós para continuarmos, e aí então nós devemos fazer essas 4 coisas. Nós devemos aprender, comecinho do capítulo 13, a buscar ao Senhor, como a igreja fez. Nós devemos aprender a ser um povo de disposição a ouvir a voz de Deus, a entender a necessidade da expansão do Evangelho e levar isso adiante. Devemos ir. A igreja precisa ir, a igreja precisa levar essa palavra aos diferentes lugares. A igreja primitiva tinha a função de ir até os confins da terra, e hoje a gente olha para trás e a gente virou os confins da terra. Só que agora existem outros confins. É interessante que lugares que já foram evangelizados, que já foram densamente cristãos, hoje se tornam campo missionário, e nós precisamos chegar lá, e, sobretudo, precisamos continuar a entender como igreja o fato de que nós todos somos missionários. Então, a igreja, ela é missionária. Você é um missionário. Missionário não é só aquela pessoa que sai daqui e vai para outro país, outra terra, outro continente. Essa pessoa também é missionário, mas você, em primeiro lugar, é um missionário. A começar do fato de que você tem a obrigação de fazer missões dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola. Você não foi chamado aonde você foi colocado por Deus para ser um agente secreto. Você foi chamado para ser missionário aonde você estiver.
E a igreja que entende isso e tem essa cultura, ela começa a agir e trabalhar como a igreja fazia no livro de Atos. Então, o que é muito claro, lendo o capítulo 13, que antecede a nossa mensagem de hoje, é que aquela igreja tinha uma mensagem cristalina. O apóstolo prega e diz assim: Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Essa é a essência da nossa pregação. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Você tem que sair falando isso. E as pessoas vão achar assim que você é um doido, que você é um louco, que você é um maluco. Mas você vai ser esse proclamador da verdade. E você vai entender uma coisa muito simples, porque quando você chega aqui e você não é cristão e você me ouve falar isso, você vai dizer assim: esse pastor é um louco, é um doido, é um maluco. Porque ele está falando a respeito de um suposto indivíduo que viveu 2000 anos atrás. Tem uns livros religiosos aí, a gente sabe que religião é tudo manipulada, e ele fica falando essas coisas, mas é interessante, muitos chegam, ouvem essa mensagem pela primeira vez, e o pastor não faz nada, porque quem faz a obra de crer, ou de alguém crer que essa mensagem é verdadeira, é o Espírito Santo. Então, querido, confie na obra do Espírito Santo e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Abra a sua boca, articule o Evangelho, seja claro ao falar desse que ressuscitou e que trouxe vida para você. Essa é a nossa obra missionária. Você foi chamado para isso. E aí então o texto do capítulo 13 nos mostra que eles pregavam o Evangelho, eles saíam, eles voltavam, verso 42, a mesma sinagoga, depois de terem falado, e eles seguiam os homens seguiam essa palavra e persuadiam a perseverar na graça de Deus. Essa é uma segunda coisa. Primeiro, você tem que pregar. Segundo, você tem que encorajar as pessoas. Quanta gente no meio do caminho cambaleando, tropeçando nos próprios pés, nos próprios pecados, e você vai ser aquela pessoa usada por Deus, chamada por Deus, para dizer para ela: meu irmão, persevere. Meu irmão, continue. Meu irmão, o Senhor é bom. Não desista, porque essa obra é de Deus. Óbvio que você vai encontrar oposição. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemavam e contradiziam o que Paulo falava. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer ao longo do caminho. E óbvio, essas coisas muitas vezes, diz aí desse verso 50 ao 52, elas se tornam até mesmo em perseguição. E o texto diz que Paulo e Barnabé foram expulsos do seu território, mas quem era discípulo, olha aí no verso 52, eles tinham alegria no Espírito Santo, mesmo sendo expulsos, mesmo sendo contraditos, eles tinham alegria porque eles sabiam que aquilo não era uma obra deles. Essa igreja não é uma obra nossa. Essa igreja não é a obra de um pastor ou de um grupo de pessoas. Essa igreja, e a igreja verdadeira de Cristo, ela é sempre obra de Cristo. E assim então nós nos alegramos porque Cristo faz essa obra. E aí então finalmente chegamos no capítulo 14. O texto diz assim, versos 1 a 7, nós vamos ler, depois vamos ler os vários trechos do capítulo inteiro. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos.
E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, a Tua palavra e nós rogamos que a intenção do Senhor ao fazê-la estar registrada na Escritura seja também notada por nós nessa manhã. Que nós possamos entender e perceber a mensagem que o Senhor pretendeu que nós entendêssemos ao lê-la. Assim, ó Pai, que nossos corações se dobrem a Ti e possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós, Teu povo, Tua igreja. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Textos como narrativas, como essa que estão no livro de Atos, que não são necessariamente textos escritos com uma instrução, por exemplo, como a gente leu lá em Filipenses e Colossenses. Olha, escrevo isso para isso, para isso, para isso, para isso. O texto de Atos começa lá atrás e o autor, que é Lucas, diz, olha, eu estou escrevendo isso aqui como um testemunho. Então nós temos que ser cuidadosos ao abordar o texto para entender qual é o testemunho que está sendo dado aqui e não confundirmos as coisas. Eu acredito que nesse texto, nós lendo a história desses apóstolos em todos esses lugares, nós temos uma demonstração exemplar das virtudes para o serviço cristão. As virtudes para o serviço cristão. Sendo que a primeira e notória, e mais notória delas todas, é exatamente essa: coragem. Coragem. E a gente tende a pensar que coragem é uma coisa humana. E é óbvio que tem gente que é mais corajosa e gente que é menos corajosa, ou colocando em termos negativos, tem gente que é mais medroso do que os outros são. Há determinadas coisas que me dão medo, há determinadas coisas que me dão pavor, há determinadas coisas que eu não gosto de fazer, há outras coisas que eu não tenho tanto medo, que já me são mais naturais, para mim eu vou fazer, mas essas são características humanas. E eu não estou falando aqui de uma coragem humana. Eu estou falando aqui, ou o texto melhor, ele está falando de uma coragem que é diferente da coragem que nós humanos temos. É uma coragem que vem, uma ousadia que vem do Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que estava acontecendo. Paulo e Barnabé, no capítulo anterior, já haviam corrido de uma cidade, porque perceberam que estavam a ponto de ser o quê? Apedrejados. Não sei se você já passou por uma situação dessa de perigo, de risco de vida em algum lugar, na qual você fala assim, opa, melhor eu vazar daqui, porque eu não quero passar por isso. Ora, aconteceu isso, eles estavam prontos, o texto diz no final do capítulo 13, que eles foram expulsos e foram embora, porque a coisa não era legal. Eles chegam na outra cidade e vão fazer a mesma coisa. E é interessante que o texto vai nos dizer que vai acontecer a mesma coisa. Mas eles não têm medo disso. O ponto não era o medo, o ponto era o que eles deveriam e precisavam fazer. E eles usavam de uma estratégia. Estratégias, queridos, são importantes.
A estratégia deles, nas cidades onde havia judeus, era primeiro ir pregar para os judeus. Por quê? Porque se eles fossem pregar os gentios, quando eles voltassem para pregar os judeus, as portas estariam fechadas. Porque o judeu era altamente sectário. Se vocês falaram primeiro com os gentios, vocês não são judeus. E lembra, Paulo era judeu dos judeus, então ele tinha facilidade de chegar na sinagoga, ele tinha os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então essa é a primeira coisa, eles usavam de estratégia ao chegar em cada lugar para fazer aquilo que eles tinham que fazer. Foram para essa cidade chamada Icônio. Era uma cidade tipo metrópole. Havia ali todos os tipos de cultura misturadas. Havia frígios, havia gregos, havia judeus, havia muita gente misturada naquela colônia agora do Império Romano. Como costume, chegaram e foram até a sinagoga pregar. E o que acontece quando eles pregam naquele lugar? Falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então havia nessa pregação algo que era atrativo às pessoas, porque havia naquela pregação a verdade da Escritura. Certamente Paulo não alisava ninguém, ele não chegava dizendo: olha, vocês são gente boa, Deus tem um plano para a sua vida e quer fazer você um cara muito rico, quer fazer de você uma pessoa muito especial, quer fazer de você uma pessoa muito importante, ele quer fazer você cabeça e não cauda. Não, nada disso, nada dessa história da pregação do Evangelho da prosperidade que rola por aí hoje. A pregação do apóstolo Paulo era muito clara, cheia de convicção que os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Isso vale para os gentios, e isso vale para os judeus, e o apóstolo Paulo usava a escritura do Antigo Testamento para fazer a sua pregação e falar isso de maneira muito clara. E essa é uma marca que deve ter toda a igreja verdadeira, queridos. Uma pregação cristalina do Evangelho. Nós não estamos aqui para alisar ninguém, nem para melhorar o ego de ninguém. Nós estamos aqui para quê? Para falar a verdade a respeito da situação do homem que se encontra morto. E que agora, com a redenção de Cristo, pode ser elevado a uma vida que glorifique o nome de Deus, seja por meio das tribulações, seja por meio das perseguições, seja por meio, talvez, de termos uma vida tranquila. Eu não sei. Eu ouvi o testemunho de muitos irmãos durante essa semana. Entre eles, testemunho de um irmão do Canadá. Queridos, o cristianismo no Canadá está sendo sufocado e morto. Sufocado e morto. De uma maneira tal que o politicamente correto hoje causa coisas terríveis. Terríveis. E ele narrou, na semana que nós estávamos ali na Colômbia, ele narrou que naquela semana, na segunda-feira anterior, o governo canadense, com um processo praticamente sumário, fechou uma escola cristã que atendia 3.000 alunos. De um dia para o outro. Ah, vocês não têm banheiro comum, vocês não querem fazer as coisas que a nossa política moderna, contemporânea ordena, então vocês estão fechados, literalmente fechados. E esse irmão que tem esse trabalho, ele é o diretor da nossa associação de escolas lá no Canadá, numa das províncias do Canadá. Ele disse: irmãos, ano que vem é provável que eu não esteja mais com vocês, porque não vai mais existir uma associação de escolas cristãs no Canadá, ou na província que eu estou. Porque o governo vai nos fechar tudo.
todos, se nós não cumprirmos essas políticas que nós não concordamos, porque são contra a palavra de Deus e do Evangelho. A grande pergunta é se eles estão dispostos a abrir mão da fé e do Evangelho verdadeiro para aceitar essas políticas. E a resposta daqueles irmãos, pelo menos dos que eu conheço, será: não vamos abrir mão das nossas convicções. Isso significará que milhares de professores cristãos no Canadá, nessa província, até o ano que vem, podem estar desempregados. Milhares. O Evangelho tem custo, queridos. O Evangelho tem custo. Nós vivemos em grandes batalhas. Essa oposição, ela surgiu quando Paulo começou a pregar. Incitaram e irritaram os ânimos. O texto usa essa ideia de que eles começaram a envenenar as pessoas que estavam crendo. Rapaz, você está acreditando nessas coisas? Cuidado, esse tal de Paulo, ele é um embusteiro. O tal de Barnabé é um embusteiro. Toma cuidado, porque eles vão fazer o mal contra vocês. Eles criavam esse ambiente de antagonismo, de oposição, mas eles não se abateram. O texto vai dizer que eles perseveraram. O texto diz assim: demoraram-se ali muito tempo, e eles tinham que falar de maneira ousada, e ter coragem para pregar o Evangelho de Cristo. E aqueles irmãos, no meio daquele ponto, perseveraram. Deus tem nos dado um momento muito gostoso, muito bom. A nossa igreja tem vivido, tem crescido, pessoas chegam, pessoas se convertem, pessoas conhecem a graça do Senhor Jesus, mas não é de se esperar que a vida da igreja seja sempre assim. Nós sabemos pelo testemunho da história que a igreja em geral, ela passa por perseguição. E se nós somos cristãos conscientes, nós temos que estar preparados para esse tempo. Nós temos que estar preparados para essa hora. Eles foram corajosos nesse sentido. Então, se não houver coragem, essa coragem que vem do Espírito Santo, aquela coragem que tirou os discípulos de dentro daquela salinha lá em Jerusalém, para que eles saíssem e fossem pregar o Evangelho, porque eles estavam lá com medo, o Evangelho não vai para frente. O Evangelho não se expande. É a coragem que nos ensina a persistir no meio da oposição. Paulo foi muito claro na sua pregação em várias situações no livro de Atos. Em várias das cartas ele vai dizer: olha, eu preguei entre vocês ousadamente, eu sei que vocês não gostaram, eu sei que vocês ficaram olhando para mim de cara estranha, eu sei que as autoridades não gostaram, eu sei que as pessoas não aprovaram, mas eu não vou deixar de pregar este Evangelho. Quantas vezes o Sinédrio, as autoridades judaicas perseguiram e admoestaram os apóstolos Pedro, João. E quanto mais eram admoestados, mais eles levantavam a sua voz e pregavam: cabe-nos, importa-nos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Então, queridos, é necessária sim coragem para pregar o Evangelho. Se queremos ser uma igreja missionária, temos que ter coragem, sem nos iludir que todo mundo vai ser uníssono a nosso favor. Aliás, a divisão aconteceu, o texto diz assim: mas dividiu-se o povo da cidade. Houve acusação, associados com as autoridades, o povo vieram para ultrajar e para apedrejar os apóstolos. E aí chegou um ponto em que eles precisavam usar de estratégias corretas. Eles eram corajosos, mas não bobos.
não eram tolos. Quando eles perceberam que já não era mais o momento, que eles já tinham suficientemente anunciado o Evangelho. Verso 6 do capítulo 14 diz assim: sabendo eles, fugiram, foram embora para Listra, Derbe e outras cidades que não eram esse caldeirão cultural como Icônio. Mas o fato é que, tendo ido embora, eles deixaram para trás naquele lugar um impacto, eles causaram um impacto com a verdade. E isso era o necessário. Não só isso, eles deixaram na cidade de Icônio algo que ficou refletido por muito tempo. Existe um livro do século II chamado Atos de Paulo. Não é um livro canônico, alguém escreveu, alguém reportou coisas sobre a vida de Paulo. E a descrição que esse livro faz de Paulo, ainda que não seja canônica, não é palavra de Deus, é tão vigorosa e tão não convencional, que devia ter uma descrição que corria entre os discípulos a respeito de quem Paulo fala. Um homem chamado Onesíforo, residente de Icônio, que escreveu. Por isso que eu estou aqui mencionando esse impacto causado pelo apóstolo Paulo. E ele diz assim: então ele viu Paulo se aproximando, um homem de pequena estatura, com sobrancelhas emendadas, com um nariz comprido, careca, com pernas encurvadas, forte, cheio de graça. Cheio de graça. Às vezes, ele se parecia um homem, mas às vezes ele tinha a face de um anjo. Século depois, alguém falando do impacto de um homem que se parecia um anjo, que passou pela cidade de Icônio, que com coragem pregou o Evangelho e naquele lugar deixou as marcas de Cristo. Marca essa que se traduz pela segunda virtude para o serviço cristão: a humildade. O episódio que vai passar, o que eu vou ler aqui agora, pode ser chamado de um episódio bizarro. É bem bizarro. Escutem, vamos tentar entender. Quando eles chegaram em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram na língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé eles chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração da fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Presta atenção. Paulo e Barnabé chegam na cidade,
vem um homem que era conhecido da cidade toda, que não conseguia andar, e eles olham para esse homem e falam assim: esse é um eleito de Deus. Eu não sei como eles sabiam, mas sabiam da fé desse homem. E Paulo, que era apóstolo, lembra, a igreja primitiva foi acompanhada desses sinais extraordinários o tempo inteiro para comprovar a pregação do evangelho. Paulo vira para o homem e fala assim: levanta. É o que alguns pregadores tentam fazer hoje em dia, em eventos e televisões, cheio de malandragem. E o cara levanta e anda. Só que tinha um folclore, uma história que corria nessa cidade. Eles tinham uma história que corria na cidade que dizia que os deuses haviam um dia baixado até a cidade de Listra. E os deuses, e a população não recebeu esses deuses. Mas tinha um homem na cidade que recebeu esses deuses na casa dele, e que foi muito abençoado, etc. Então essa história rolava lá, ela está escrita. Ora, agora chegam 2 homens lá e fazem um milagre. Opa! Os deuses voltaram. Dessa vez não vão pisar na bola. Viram aquela cura, os sinais que acompanhavam essa igreja neotestamentária, e aí então eles fizeram a mesma coisa. Isso é o que aconteceu. Muito bem, então a cura, ela é um sinal que acompanhou a igreja neotestamentária, que confirmava a pregação do evangelho de Cristo, e havia homens, principalmente os apóstolos, que eram o canal de Deus para fazer isso. Deus fez isso várias vezes. Essas pessoas com essas características, queridos, elas não existem mais. Não acredite em curandeiros. Não existem mais curandeiros. Agora, existe cura, claro que existe. E se Deus quiser curar, Deus cura. Eu já vi muitas pessoas doentes, receberam a oração e foram curadas. Eu não tenho nenhuma dificuldade de que o Deus que agiu miraculosamente no passado continue a agir e a fazê-lo. Mas cuidado com os homens, cuidado com os curandeiros, os falsos apóstolos de hoje. Também é claro que o poder na pregação é fundamental. O poder acompanha a igreja. E eu fico cada dia mais impressionado com o poder de Deus. O problema dos pregadores é que alguns pregadores, eles começam a se encantar e achar que o poder é deles e não do evangelho. Eu não tenho poder nenhum para nada. Eu sou realmente fraco em todas as coisas, mas o evangelho é poderoso, ele cura pessoas, ele salva pessoas, ele restaura coisas que nós homens não temos, não sabemos restaurar. Então toma cuidado, porque o que vemos hoje são homens que parecem ser cheios de coragem, aos quais falta exatamente a segunda característica, a humildade. Eles começam a achar que eles são o cara. Eles começam a dar títulos para si mesmos. Cuidado. O título que eu gosto de receber, na verdade, não é um título. É uma vocação. Eu sei que na Igreja Presbiteriana do Brasil usa-se um título, é o famoso título de reverendo, que por sinal é mal usado. No passado, esses títulos de reverendo, que significa alguém que merece reverência, diga-se de passagem, eles eram dados antes de outros títulos. Então, reverendo nunca seria uma pessoa, mas seria o título que a pessoa tem. Então, quando alguém quer me chamar de reverendo, eu falo reverendo não, reverendo doutor. Porque essa é a ideia. O texto é que a reverência é ao título e não à pessoa. Ok? Mas se você quiser me chamar de reverendo, de rev, para mim tanto faz. Ok? Tanto faz. Aliás, a gente é capaz de matar tudo, né? De reverendo passar, rev, tudo bem. Legal, não tem problema nenhum. Deus é bom. Não faço questão nenhum de título. A única coisa que eu costumo dizer à igreja é que não precisa nem me chamar de pastor. Apenas que me tenham no coração como pastor, porque é assim que eu tenho que tratá-los, é assim que nós devemos cuidar de vocês. Então nós precisamos ser cuidadosos em ter a visão correta.
Aliás, nem o apóstolo Paulo era um cara tupetudo e cheio de si. Ele diz lá em 2 Coríntios 12, ele disse, Paulo estava fazendo uma oração a Deus. Tem gente que diz que se o cara orar e tiver fé, Deus faz o que ele quer. O que o cara quer, o que o indivíduo quer. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que era. Mas era um problema para o apóstolo Paulo. Ele diz, orei a Deus e ele me respondeu da seguinte maneira: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele então diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Pensa. Se você chega num lugar, acontece um negócio miraculoso e as pessoas começam a falar assim, você é um Deus. Aliás, não existia coisa mais buscada pelos homens naquela época do que ter esse título. Os Césares eram o quê? Os deuses. Eles queriam ser reconhecidos como deuses. Paulo e Barnabé podiam se encher. Conseguimos um status legal. Estão chamando a gente de Júpiter, de Mercúrio. Nós somos os caras da hora. Imagina quantos selfies o pessoal não ia procurar para tirar com eles. Gente, vou postar no meu Facebook. Eu tirei um selfie com um Deus. Como isso não poderia mexer na vaidade de qualquer um? Mas nós não fomos chamados para essas coisas, irmãos. Nós fomos chamados, todos nós, e agora não falo de pastores ou de líderes da igreja, ainda que essa deva ser uma grande marca da liderança de qualquer comunidade. Mas deve ser a marca de uma comunidade como um todo. Nós fomos chamados para prestar um serviço que nos humilha. Nós fomos chamados para prestar um serviço que escancara a nossa fraqueza, que abre a nossa incapacidade de fazer, para que Deus faça. Essa semana morreu um grande cantor que talvez você nunca tenha ouvido falar, Leonard Cohen. Quem ouviu? Alguém conhecia Leonard Cohen? Tem uma geraçãozinha aí que conhecia. 82 anos e faleceu. Ele é de origem judia. E ele tem uma música muito interessante. Eu já devo ter citado isso para vocês alguma vez. Ele fala, não é, Aleluia também é uma muito famosa, mas fizeram até a versão evangélica desse Aleluia do Cohen. Mas uma das músicas dele dizia o seguinte: em todos nós existem rachaduras pelas quais passam os raios da graça. É na fraqueza, querida, nas nossas trincas, que o poder de Deus nos aperfeiçoa, e muda, e transforma, e faz coisas. E eu costumo dizer isso para vocês, é um trabalho cheio de glória humilhante. O trabalho da missão cristã. A verdadeira missão cristã não nos faz orgulhosos, queridos. A verdadeira missão cristã, ela nos quebra, ela nos quebranta, ela nos humilha ao ponto de exaltarmos a Deus. Esse tem que ser o nosso grande aprendizado, queridos. Coragem,
mas uma coragem humilde, na força certa. Terceiro, persistência. O texto a partir do verso 19 vai nos dizer: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. É o último lugar que eu queria ir na face da terra. E fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não há trabalho cristão verdadeiro sem que haja persistência. Problema nosso, queridos, é que às vezes nós persistimos no erro. Nossa persistência é no erro. Lá em Goiás a gente tinha piadinha: errar é humano, persistir é goiano. Mas se aplica a qualquer um. A nossa persistência tem que ser naquilo que é verdade, naquilo que é certo. O apóstolo Paulo chegou lá, começou a pregar o evangelho de novo. O pessoal de Icônio e Listra, não sei se eles vieram perseguindo a Paulo ou se eles estavam passando por lá, quem era, mas eles chegaram, perseguiram e apedrejaram. E aquela população que queria adorar a Paulo e Barnabé como deuses, Júpiter e Mercúrio, agora se volta contra Paulo e faz o quê? Joga pedra. Levam Paulo, normalmente isso acontecia nas portas da cidade, apedrejaram a Paulo, não deve ser uma cena bonita, já vimos aqui o apedrejamento de Estevão, e o texto lá dizia que Paulo estava lá e ele fazia o quê? Consentia, e agora Paulo é apedrejado. Aliás, está na moda, né? As pessoas só não usam pedra, mas essa violência urbana, esses ajuntamentos, essas coisas, a gente agora está vendo lá nos Estados Unidos o que está acontecendo, inconformados, as pessoas pegam gente na rua e batem e fazem todo tipo de coisa. Não é uma coisa tão distante, né? Diz que eles apedrejaram a Paulo e há quem inclusive diga que Paulo tenha morrido e foi ressuscitado, mas o texto não diz isso. Eles acreditaram que Paulo estava morto, entraram para a cidade, os discípulos que sobraram cercaram a Paulo. Paulo levanta. Se ele foi apedrejado, ele não devia estar com uma aparência muito bonita, nem limpinho. E de alguma maneira eles colocam Paulo para dentro da cidade, tratam de Paulo, cuidam de Paulo. E o texto diz que foi no próximo dia que o apóstolo Paulo sai para fazer uma viagem de 40 quilômetros. E aí, como foi seu dia ontem? Fui apedrejado, mas tudo bem, tranquilo. Tá mancando um pouquinho, que foi uma pedra grande no joelho. A gente não sabe, né? E a gente se pergunta assim, por que Paulo faz isso? Porque a gente vê em Paulo uma urgência de pregar o evangelho, queridos. Uma urgência persistente de falar da graça de Cristo. Ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho de Cristo, ai de mim. Então é melhor eu ir apedrejado. E lembra por que ele saiu das outras cidades? Porque estavam a ponto de apedrejá-lo. Paulo, você vai voltar lá? Agora eu já estou acostumado, meu. Agora eu já sei, fácil. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim: irmãos, temos que remir o tempo, os dias são maus. Os dias são maus, nós precisamos pregar esse evangelho da graça de Cristo.
Deve ter sido uma viagem muito dolorosa. Mas Paulo não queria perder um dia, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E essa é a próxima virtude do serviço cristão. Ele tinha que cuidar daqueles que eram os discípulos. Vejam como o texto continua. Verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Tinha uma coisa que movia o coração daqueles dois homens, lembram? Eles tinham saído de Antioquia, foi a igreja que disse: vocês são os nossos missionários. Pegaram os top de carreira, né, e mandaram pregar nesses lugares. Agora eles voltam, mas antes eles não voltaram sem antes cuidar do rebanho. O povo de Deus, queridos, ele precisa ser nutrido. E é interessante, hoje vocês têm aqui 2 pastores, em breve nós vamos eleger mais pastores para a igreja, que são os presbíteros. Os presbíteros da igreja, eles são os pastores da igreja. E o encargo desses pastores é nutrir o rebanho. Agora, o fato é que pastor nenhum consegue nutrir todas as ovelhas, pessoal e individualmente, o tempo inteiro. Então, essa é uma tarefa que é iniciada pelos pastores, mas ela é continuada pela igreja. Eu estou falando de cultura. Essa é outra cultura que tem que existir. Uma cultura de fortalecimento e de encorajamento. Eles saíram de lá e voltaram a Listra, voltaram a Icônio, voltaram a Antioquia. Há pessoas que dizem que nesse período provavelmente as lideranças romanas dessas cidades haviam sido trocadas, então eles chegaram numa boa. E eles voltaram lá, verso 22, para fortalecer a alma dos discípulos e para exortar a permanecerem firmes. Cuidado pelo rebanho de Deus. Aqueles que querem servir nos ministérios cristãos, na vida da igreja, e eu creio que todos nós temos esse chamado, nós precisamos ser cuidadosos da alma dos nossos irmãos. Eu preciso de cuidar da alma. Aliás, vou abrir aqui um pouquinho a caixa de Pandora de pastores. Eu não tenho esse problema com a graça de Deus. Eu espero que o reverendo Jonatas não tenha esse problema com a graça de Deus. Mas eu tenho muitos colegas pastores que vivem em grande sofrimento. Grande sofrimento. Porque eles não têm uma pessoa que os pastoreie. E pastores precisam ser pastoreados. Pastores precisam ser cuidados. Ovelhas, porque pastores também são ovelhas. Presbíteros são ovelhas. E a igreja é feita de ovelhas que precisam aprender também a cuidar uma das outras. Eu espero estar aqui hoje de manhã dando para vocês alimento que vocês possam dar aos seus irmãos em Cristo.
Aliás, esse é o maior cuidado que eu tenho com vocês. O maior cuidado que eu tenho com vocês. Eu posso sair para visitá-los, eu posso conviver com vocês, eu posso ir fazer um aconselhamento com vocês, mas o maior cuidado que eu tenho com vocês é alimentá-los com a palavra, para que vocês, alimentados com a palavra, possam alimentar a outros com a palavra de Deus. Então eu tenho que ter muito cuidado em fazer isso certo, para que você também possa fazer certo. É por isso que o olhinho do pastor perde o brilho às vezes, quando ele vê que os crentes desprezam a comunhão do povo de Deus e esse momento de ouvir a palavra. Não é por causa do meu trabalho, do meu esforço, porque eu gastei X tempo aqui preparando um sermão, agora você tem que ter respeito comigo, porque afinal de contas, que desrespeito eu preparei para você ouvir e você não veio. Nada disso, queridos. É porque a palavra de Deus é o nosso fortalecimento, a palavra de Deus é o nosso encorajamento. Então eles passaram por aquelas cidades, pregaram o evangelho, foram embora, mas eles sabiam que aqueles irmãos precisavam ser fortalecidos e encorajados, e o que mais dói no coração de alguém que ama a igreja de Cristo é ver a igreja de Cristo desencorajada, enfraquecida, sem condição de cumprir o seu papel. Nutrição é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ensino que traz encorajamento, que ajuda com que nós possamos caminhar juntos. Essa exortação, esse encorajamento de permanecer na fé, na perseverança. Eu já estive com vários de vocês e disse: fica firme, meu irmão. Mas não adianta eu chegar para você e dizer assim, fica firme, se eu não tiver evangelho para dar para você. Porque qualquer pessoa pode chegar para você e dizer, fica firme. Qualquer um pode chegar para você. Qualquer um pode ter dó de uma situação que você está passando. Não, fica firme aí, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem. Não. É o evangelho que faz com que as coisas fiquem bem. É a verdade da graça de Cristo que faz com que as coisas fiquem bem. E isso significa permanecer e perseverar na fé, mesmo que por meio de sofrimentos. Está claro no texto. Queria chegar aqui e dizer para vocês, gente, a partir de hoje, 13 de novembro, acabou o sofrimento para você. Mas aí eu ia ter que te enterrar também. Não acabou, queridos. As situações da vida, da história que nós passamos, nós não sabemos lidar com elas. Nós temos orado por uma criança que se afogou e que passou dias e dias de hospital, de UTI, que agora está numa luta de ir para casa. A gente tem orado por essa menina. A gente tem orado pela família. Você sabe como orar por eles? Eu não sei. Eu fui perguntado essa semana. Senhor, eu quero que o Senhor faça A. Ou Senhor, eu quero que o Senhor faça B. Ou Senhor, eu quero que o Senhor faça C. Que presunção da minha parte. Achar que eu posso saber, quando eu sei que só o Senhor sabe. Não é assim? Senhor, eu não sei sobre a minha vida amanhã. Eu não sei como ela vai ser. Eu tenho que aprender a estar nutrido pelo Evangelho e a continuar, mesmo que haja sofrimento e tribulação. Aprender de Deus a viver em obediência a essa palavra. Agora vai acontecer uma coisa, querido. Se você não aprende a palavra, se você não ouve a palavra, se você não tem a sua cabeça inundada da palavra, se você não tem um coração inundado da palavra, quando as coisas acontecerem com você, você não saberá recorrer à palavra de Deus, porque ela não está em você. Aprenda a palavra, viva da palavra, leia a palavra, seja encorajado pela palavra de Deus.
Mas eles não sabiam que não era necessário só o fortalecimento, só o encorajamento, mas era necessário deixar para trás aqueles que continuariam essa obra. E eles passaram de igreja em igreja elegendo presbíteros. Porque os presbíteros iam ter essa tarefa e essa missão de nutrir, fortalecer e encorajar. E daqui a algum tempo Deus vai nos abrir a oportunidade, o momento em que essa igreja local vai ter que escolher os seus presbíteros. Você não vai escolher presbítero por causa da simpatia. Você não vai escolher presbíteros por causa da amizade. Você não vai escolher presbíteros por causa da sua relação familiar. Não faça isso. Porque isso pode se tornar a derrocada e a morte da igreja. Mas aí diz o que eles fizeram, com oração e jejum. Eles averiguaram aqueles que poderiam ser presbíteros, e nós vamos estudar isso daqui a alguns domingos. Quais são as características de alguém que pode ser oficial na igreja de Jesus Cristo? E então eles foram escolhidos. Aliás, nossa tradução diz que eles foram eleitos, e nós usamos esse sistema para a escolha de presbíteros. Mas lá não diz que eles foram eleitos, não. Eles foram escolhidos. Como foi o sistema, a gente não sabe. Em outros lugares, a gente sabe que houve algum tipo de eleição. E interessante, aqui só introduzindo esse assunto dos presbíteros. Tem gente que acha que a igreja é uma democracia. Gente, a igreja não é democracia. Ponto. As eleições que acontecem na igreja, elas acontecem por entendermos que Deus nos usa para confirmar aqueles que Ele vocacionou. Não é a escolha popular. Aliás, eu vejo, não, você está concorrendo à eleição de presbítero? Meu Deus! É um concorrendo com o outro? Eleições, no nosso caso, elas são mera confirmação. E se eu for fazer uma eleição e só tiver um candidato, não tem problema. Só tiver um candidato, só tiver uma vaga, a pergunta é: o povo de Deus confirma esses como os vocacionados? Se tiver 2 vagas e tiver 2 candidatos, não é uma eleição de brincadeira. Ah, só tem 2 candidatos, só tem 2 vagas, então a gente já sabe quem está eleito. Não, a igreja pode dizer: não, não quero, não reconheço nesse irmão o dom e a vocação e nem as características bíblicas. Mas é assim que nós não somos democracia. Aliás, tem muita gente apavorada com o sistema eleitoral americano. Muito interessante. Ah, como é que é esse negócio? Ela ganhou no sistema, ela ganhou no voto popular, mas perdeu. É porque é um sistema representativo. Presbiterianos deveriam entender bem isso, porque faz parte do nosso presbiterianismo, esse sistema representativo. A igreja governada pelos representantes vocacionados por Deus. É por isso que a igreja tem conselho. É aqui a nossa grande diferença do sistema presbiteriano, que é presbiterial, e do sistema batista, que é congregacional, onde as decisões últimas são tomadas na própria congregação. E então o texto termina e caminha exatamente nessa direção. Eles fizeram o que tinham que fazer, cuidaram do rebanho. Fizeram isso com compromisso e com reverência. Nesses últimos versos, eu tive exatamente nesses lugares aí no novembro do ano passado. Tendo anunciado a palavra em Perge, era de se esperar: Paulo, vai embora. Não, eu não preguei, eu cheguei em Perge, mas não preguei o evangelho. Eu tenho que passar lá, viu, irmãos? Eu não posso deixar de pregar o evangelho. É uma cidade na Turquia muito legal, muito bonita. Depois desceram a Atália, que é Antália, e de lá eles pegaram o barco e foram de volta para Antioquia. Fizeram tudo isso, queridos, com compromisso, tendo anunciado a palavra em Perge. Ele não podia deixar de fazer isso. E voltaram e deram um relatório de como Deus, as coisas que Deus fez com eles,
e como Deus abriu portas a esse evangelho da graça. Tudo isso, queridos, mostrado nesse capítulo, eles fizeram porque tinham os dons certos para fazer. Então, olhando o capítulo como um todo agora, primeiro, eles tinham a capacidade de proclamar a Escritura. Lembra que profecia na Escritura, o dom de profecia, é para o ensino e para a correção e para a repreensão. Então a gente vê isso nos versos 1, 21 e 25, eles faziam isso da maneira certa. Se alguém vai servir, tem que ter os dons certos. Eles eram capazes de ensinar, eles fortaleciam a alma dos discípulos. Eles eram capazes de exortar, verso 22, e exortando-os a permanecer. Eles eram capazes de administrar. O servo, ele administra, ele lidera. Foi assim então que eles promoveram a ordem na igreja. E nós precisamos entender que no meio do corpo de Cristo existem muitos membros. Nem todos têm a mesma função, mas por graça recebemos os dons. Então, na hora de escolher a liderança da igreja, nós precisamos avaliar os dons do Espírito manifestos. O que faremos, queridos? Primeiro, nenhuma dessas virtudes é virtude pessoal, todas são virtudes de Cristo. Pode ser, não, eu sou corajoso, pastor. Então dá, vai lá, deixa eu grudar você numa cruz. Não, pastor, eu sou humilde. Acabou de perder, né? Não, pastor, eu sou persistente. Gente, se as coisas dependessem da minha persistência, muita coisa já tinha acabado. Sabe quando chega aquela hora que você quer chutar o pau da barraca? Essa expressão clássica. A graça de Cristo nos faz persistentes. Assim, queridos, nós precisamos aprender a orar pela coragem do povo de Deus. Eu vi um negócio lindo lá na Colômbia. O movimento de gênero chegou na Colômbia e perdeu todas. Perdeu todas. Eles vão apanhar muito por causa disso. Vai ter muita perseguição. Vai ter muito sofrimento. Mas os cristãos se levantaram e disseram: aqui não. Aqui não. E aqui a gente cruza os braços, acha bonito. Quando a coisa começa a ficar feia demais, aí a gente começa a fazer alguma coisa. Esses irmãos amigos do Canadá que eu falei, perderam batalhas. O que Deus vai fazer eu não sei. Eles vão ter que plantar chorando. Nós precisamos de coragem para nos levantar. Nós precisamos ter coragem para dizer não àquelas coisas que afrontam a graça de Cristo no nosso meio. Terceiro, nós precisamos entender nossa posição clara como homens e mulheres pecadores carentes da glória de Deus. Cuidado, uma igreja pode se tornar orgulhosa e, de maneira muito especial, igrejas que são reformadas e calvinistas. Há esse perigo no nosso meio, de nos tornarmos orgulhosos a ponto de achar, não, nós somos os únicos aqui no mundo que fazemos as coisas certas. Cuidado, precisamos ser humildes. Quarto, precisamos usar as estratégias para evangelizar, lembrando que evangelização é nossa cultura. É muito interessante, não dá tempo de trabalhar, já passou da hora, mas Paulo e Barnabé, quando eles chegavam nas culturas judaicas, eles tinham uma estratégia para falar da verdade, usando o Antigo Testamento. Quando eles chegavam entre os gentios, eles não tinham o Antigo Testamento como ponto de partida. E aí eles usavam a cultura, eles usavam a literatura, eles usavam as coisas que estavam disponíveis para falar, olha, lembram dessas coisas? Pois é,
Foi Deus que fez, assim que Deus fez. Depois você lê Atos 17, veja o sermão de Paulo no Areópago. Quinto, precisamos aprender a remir o tempo. Isso não significa ativismo, nem trabalho por autojustiça. Tem muita gente que trabalha na igreja para justificar os seus pecados. Eu estou pecando muito, eu preciso trabalhar mais na igreja. Quem sabe Deus me dá uma melhorada aí para mim. Eu estou com a minha balancinha de justiça não está legal. Cara, esqueça isso. Não existe essa balança da justiça. A balança da justiça, ela tem de um lado o peso da graça de Cristo e do outro a misericórdia de Deus. Então não trabalhe para a autojustiça, mas remir o tempo significa ter um alvo claro, objetivo em tudo que eu faço para pregar o Evangelho de Cristo. Isso é remir o tempo, isso é salvar o tempo, isso é aproveitar bem o tempo. Falar assim, puxa vida, como essas coisas que eu posso fazer agora servem para a glória do meu Deus. Sexto, cuidar do rebanho. E eu vejo muito isso entre os irmãos e dou graças, muitas graças a Deus. Vejo entre os irmãos uma comunidade que se encoraja, que se exorta, que se fortalece e que se organiza a seguir os seus líderes. Isso é muito bom. Eu acredito que estamos nascendo do jeito certo como igreja, mas nós temos que continuar. E por último, quando formos escolher a liderança mais ampla da igreja, precisamos fazer isso em reverência, temor, buscando entre nós as características de piedade abrangente e a manifestação clara dos dons do Espírito. Manifestação clara dos dons do Espírito. Aí teremos uma igreja saudável. Aí teremos uma igreja evangelística. Aí teremos uma igreja missionária como ela deve ser. Mas isso faz parte da piedade e da nossa comunhão com Cristo. Por isso, esse hino sobre vida santificada que vamos cantar. Quanto tempo, como a gente gasta o nosso tempo com o Senhor, com a sua palavra, para fazer essa obra caminhar e prosperar.